Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos na sexta-feira, falar de um tema aleatório. Eu decidi trazer o mito que talvez seja a raiz, né, do simbolismo que a gente tem do herói, né, da jornada do herói e tudo mais. Talvez seja o mito embrionário para essas tradições posteriores, né? E meio que uma repetição do mesmo mito mudando os nomes, né? Que é o mito de Osíris, Ísis e Horus, né? Como eu já comentei em outros vídeos, né? É, tinha-se no período mais antigo da história egípcia que tinha o Horus antigo, né? Que era filho de Nut, e a história é um pouco diferente. Mas a história que chegou pra gente, né, é de Horus como filho de Ísis, o vingador de seu pai, né, Osíris, que ele é de um período um pouco mais solar do Egito, né? E ficou mais popular ali no período ptolomaico, né? Então por isso que a gente tem esse acesso mais facilmente, né? Por causa que o período ptolomaico ali foi depois que Alexandre governou o Egito, né? E acaba falecendo e a parte ali do Egito, né? Que é a Alexandria fica com Ptolomeu, né? Daí vai surgir as dinastias ptolomaicas, que é o que a gente conhece bastante da Cleópatra e né, os próprios Ptolomeus, né? Mas ficou mais conhecido, né, as Cleópatras, né? Que não eram uma, né? Tem várias. Mas vamos ao mito, né? É, acho que dá para começar um pouco antes, né, numa pequena cosmogênese aqui, né? Meus gatos estão bem louquinhos aqui. É, teve, né, a criação, Atum criou, daí criou-se Tefnut-Shu, e Tefnut-Shu tiveram dois filhos, que é Geb e Nut, que era a terra com Geb, e Nut com a deusa do céu estrelado, né? E Nut ficou grávida, não era para ter esses filhos, né? Até tem a imagem, né, que é bem famosa, né, que tem Geb, que é um homem deitado, que representa a terra, Nut, que é aquela mulher envergada, né, representando o céu, e no centro tem um cara segurando os dois, né, separando eles, que é o pai deles, né, que é Shu, que aí tem o símbolo da atmosfera, né, que separa a terra e o céu. Porque não era para que Nut tivesse filhos, mas acontece que Shu ele se distrai e Nut Geb tem relações e ela fica grávida. Mas Ra, ou Atum, né, o deus criador lá, o primeiro, ele não quer que nasçam as crianças, né? E cria uma norma cósmica que Nut não poderia ter filhos no período do ano, em nenhum dia do ano. Aí Thoth surge e Thoth já existia, mas ele aparece para ajudar Nut, né? E ele meio que engana Ra ali para percorrer mais o, o céu, né? E isso acaba gerando mais 4 dias, né? E daí ou 5 dias também, depende ali da tradição. E aí nesses 5 dias a mais não era não fazem parte, né, do calendário que Ra tinha determinado. Então esses 5 dias a Nut poderia dar luz. Daí ela dá a luz a Set, a Nephthys, a Osíris e a Ísis. E o quinto filho é Heruer, né, o Horus antigo. E daí, ele que é a grande incógnita nas histórias, né, do reinos antigos e dos reinos mais novos, né? Mas fica definido nesse mito que Heruher ele não nasce. Ele nasce, mas não fisicamente. Fica algo assim, tipo, ele nasce um corpo astral
mas não um corpo causal, né? Enfim. Aí, esses irmãos começam, né, a governar o mundo. Ra, que governava antes, acaba se indo, né, para os reinos celestiais e deixando a terra sob o cuidado desses deuses. E fica definido que Osíris ia cuidar do Alto Egito. Não, inverti. Ia cuidar do Baixo Egito, né, que era a parte mais fecunda, né? E Sete cuidaria do Alto Egito, que é a parte mais desértica. E aí fica, né, essa questão. Só que Sete, ele sempre teve um certo ciúme de Osíris, porque pensar que o irmão dele estava cuidando das partes férteis, né? A parte que produzia, que tinha um movimento na civilização. E Sete ficou com a região que era árida, né? Nada crescia, era um deserto, né? Que também é titulado como o Deserto Vermelho de Sete, né? Daí Sete, né, com o símbolo da cor vermelha, né, na sua pelagem. Né? Aí também as irmãs acabam ficando, né, com os irmãos, formam-se dois casais, onde é Néftis e Set, e Ísis e Osíris. Né? E os dois estão reinando ali. Até que Set, movido, né, por uma ganância de querer ficar com as partes mais produtivas, né, e ser o rei de tudo, ele começa a tramar contra seu irmão, né, seu irmão Osíris. Aí ele cria, né, um ataúde, um caixão, que tem as proporções exatas de Osíris. E faz uma festa, chama ali, né, os outros deuses e tal, e no meio da festa ele inventa uma competição para que entrassem, né, no ataúde ali, e quem coubesse perfeitamente iria ficar com ele, né, com aquele sepulcro. Né. E daí os deuses, né, achando divertido, começam essa brincadeira, né, de ir entrando e vendo se cabe dentro do ataúde. Nenhum coube perfeitamente. E aí chega a vez de Osíris. Osíris vai, deita, ele encaixa perfeitamente ali. E aí Sete, junto com os seus soldados, né, jogam um chumbo, né, no ataúde e prendem aquilo, né. E aí nisso Sete joga esse recipiente, né, essa tumba, esse caixão, né, era um sarcófago, né, no Nilo, e fica que ele virou o novo rei porque ele matou o antigo. Né? Daí esse sarcófago vai descendo, né, pelo Nilo, ele bate ali numa margem e como Osíris era um deus da fecundidade, né, ele meio que tá morto ali, né? Ele morreu talvez asfixiado, né? Mas mesmo com a sua morte ele ainda produzia vida, né? Então daí desse sarcófago nasce uma árvore, né? Que alguns simbolismam como acácia, né? Daí depende um pouco da tradição. Que era muito grossa, né? Com o tronco muito grosso e vira uma arvorona gigante. E um rei, né, encontra isso, um rei humano mesmo, encontra essa árvore, pega e corta ela e faz como se fosse o, o pilar principal da sua mansão ali, né, da sua casa. E nisso, né, Sete está reinando e Ísis começa a jornada da busca por Osíris, né? E ela começa a procurar em todos os cantos, né? E vai seguindo ali o Nilo, até que descobre, né, fica sabendo que o sarcófago ele tinha parado numa região, se tornado uma árvore, e essa árvore tinha sido
retirada por um rei humano, né? Aí ela vai, né, até esse rei, fingindo ser uma doméstica, né, ia trabalhar para ele, pro rei, e para tentar encontrar esse pilar, né, que foi parar lá no castelo do rei. Porque dentro, né, desse pilar, né, que era a árvore mesmo, o sarcófago estava lá dentro. E daí ela vai, né, começa a olhar, né, o castelo e encontra, né, no centro do castelo uma grande coluna. Essa grande coluna, né, que daí vai se tornar o que a gente conhece como o Djet, a coluna de Djet, que é um símbolo egípcio, que é uma coluninha com os quatro horizontais, assim. Dela descobre, né, a coluna, abre ali e retira, né, o sarcófago e o corpo de Osíris. Aí ela vai esconder, né, esse corpo, né, que ela conseguiu recuperar, mas Sete fica sabendo e vai atrás de Ísis, pega o corpo de novo, né, e agora ele esquarteja, né, o corpo de Osíris daí depende da história, mas 16 pedaços ou 7 pedaços. E o 16, né, ele é curioso, né, porque 6 mais 1 é 7, né. Então talvez o grande símbolo aqui seja 7 pedaços, né. Ele vai e separa, né, o corpo em 7 pedaços e começa a jogar pelo Egito, né? No caso, pelo mundo, né? E aí Isis começa de novo uma jornada de buscar os pedaços de Osíris, né? E ela vai caçando e indo em tal lugar, e encontra um braço, vai lá e encontra uma perna e vai montando esse Frankenstein, né? Só que ela encontra todos os pedaços e faltava um, que era o falo, né? O falo de Osíris, que foi devorado por um peixe, né? E tem essa espécie de peixe, né? Que é um peixe, o chamado peixe-elefante, que vive no rio Nilo, que daí ficou consagrado a Sete, né? Esse peixe, e ele é dito como impuro para quem cultua Osíris, né? Só um adendo, né? Mas aí Isis remonta, né, o corpo de Osíris com a ajuda de Anubis, né? Que Anubis era filho também de Osíris. Mas daí já é outra história. E eles remontam, né, o corpo de Osíris, fazem os preparos, né, para uma cerimônia de luto agora, né? Mas Osíris, mais Anubis, junto com Thoth também, que é o deus da sabedoria, conseguem dar vida a esse corpo por pequenas frações de tempo, né? Como se tivesse uma despedida com Isis, né? E também, né, como todo o corpo foi construído, mas faltava o falo, isso é comum dentro quando se estuda as múmias, né? Saindo um pouco do mito, né? Mas na historiologia mesmo. Tem múmias que, tipo, o cara perdeu um dedo em vida e daí na múmia dele tem um dedo de ouro, por exemplo. Todas as partes que o defunto acaba não tendo, era comum que se fizesse, né, uma réplica normalmente em ouro. E alguns têm em madeira também, né? Mas o normal era ouro. Aí, voltando ao mito, eles fazem um falo de ouro para Osíris. Eles conseguem abrir essa brecha, né, no espaço-tempo, e aí Isis e Osíris, né, se encontram rapidamente ali, tem um casamento alquímico, né, eles têm um ato sexual, e aí Osíris morre de vez. E agora com seus devidos sepultamentos, né? E nesse breve momento, Isis fica grávida de um serzinho, né? Só que aí algumas coisas cósmicas começam a se movimentar, né? E a gente tem que lembrar de um dos irmãos, né, de Isis e Osíris e todo mundo, que era o Horus Antigo, né?
que ele era um ser imaterial. Ele meio que é como se fosse o Espírito Santo, assim, e ele estava, digamos que, presente nessa relação entre Ísis e Osíris. E aí ele encarna agora como o filho de Ísis. Ele estava ali, né, no mundo espiritual, tinha nascido lá, mas nunca tinha nascido como material. E agora foi o momento. Aí ele nasce como o pequeno Horus, né, Hirusa Set, né, Horus filho de Ísis. E aí tem uma jornada ali na infância, né, de Horus, porque Isis tinha que esconder, né, essa criança de Set, né, Set não poderia descobrir. E daí tem várias questões ali, né, que, que essa criança ela é picada por uma serpente, né? E daí Isis tem que rogar aos céus para que a criança não morra, né? Ele tem várias questões de magia e feitiçaria mais voltada à gestação, né? Que era algo comum no Egito. Mas daí tem todas essas questões da infância de Horus. Tem um momento ali na história que ela é um mito, que é um outro mito, né? Que Isis acaba, eu vou contar bem rapidão, né? Mas Isis acaba criando, né, uma serpente com a saliva de Ra. Não, ou seja, uma serpente que tinha a essência de Ra, né? E essa serpente morde Ra, e aí é como se a energia de Ra é um deus tão poderoso, né? Nada poderia atingi-lo, mas a energia dele mesmo o atingiu, né? Como a serpente feita da sua essência, né? Da sua saliva. E nada curava Ra, né? Ele ficou doente, estava quase morrendo. E Isis chega e fala, ó, eu consigo te curar, mas você tem que falar teu verdadeiro nome. E daí Ra fala, eu sou o ancião dos dias, ou aquele que tudo brilha e tudo vê, e vai tendo todos aqueles nomes, né? Vários títulos, né? E diz, não, isso aí são títulos, né? Eu quero o teu verdadeiro nome. Não, eu sou Ra. Não, teu verdadeiro nome. E na tradição egípcia tem muito isso do verdadeiro nome, né? Esses nomes que a gente conhece, as divindades, não são os nomes verdadeiros delas. E aquele que tem domínio dos nomes verdadeiros consegue dominar a natureza. E no caso Isis descobre o nome de Ra. E aí cura ele e tal. Mas aí ela fica com esse poder. E ela transmite o nome de Ra para Horus. Então Horus se torna uma potência. E aí vai ter o momento que Horus vai ter que recuperar, né, o reino e se vingar de, se vingar de seu pai, né? Se vingar de Sete, né, por causa de seu pai, de Osíris. E aí ele vai, enfrenta o Sete, e diz que ficaram 80 anos, né, em várias competições, né, para ver quem que era o melhor, né? Tipo, era competição de força, era competição de velocidade e tem um monte de história, né, sobre isso. E muitas coisas também que não vieram muito bem para os dias que a gente atuais, né? Tipo, foi se perdendo na história. Que também não é muito importante, eu acho. É uma das brigas ali que ficaram mais famosas, né? Quando os dois brigaram fisicamente e Sete arranca, né, o olho esquerdo de Horus e Horus arranca o falo de Sete, né? Que é um pouco curioso nesse símbolo aqui do Sete, né? Que dizia que Sete era infértil, assim como o deserto que ele comandava. E aí, além disso, daí Horus ainda arranca, né, o falo dele, né? Tem umas questões aí. E ele perde o olho esquerdo. E daí, Horus tem uma pequena jornada para recuperar esse olho. Ele consegue, né? E daí, recuperando o olho, ele vai lá de novo lutando com Sete. Até que daí os deuses inventam, né, uma última
um veredito, né? Tem que dar um veredito. Quem que vai ficar com a posse do mundo, né? É Horus, que tem um direito de paterno de reinar, ou Sete, né? E muitos deuses votavam mais em Sete, porque Sete ele também é o deus do poder, né? O deus da força. Então ele era um rei forte. Ele era meio tirano, né? Mas ele era forte. E daí fica essa questão. Que muito do reinado de Sete, né? Que nem eu disse, os egípcios não tinham uma visão do bem e mal, né? O reinado de Sete ele era severo e tipo não expressava tanta luz ou beleza ou uma tranquilidade, né? Era sempre uma luta constante, né? Que é próprio de Sete. E Horus já tinha uma questão um pouco mais de um reino talvez um pouco mais misericordioso, um pouco mais tranquilo, né? Não viver só lutando, mas conseguir relaxar um pouco, né, nesse reino. E aí os deuses não se decidiam quem que ia ficar com o reino, até que chamam Mut, né? É uma deusa muito antiga, que ela dá o veredito. É Mut ou às vezes também tem Neit, né? Como dando aquele veredito. Ela é como se fosse uma Minerva Atena para os egípcios. Que é Atena, né? Se a gente ir para a cultura grega, era aquela que nem falar, se fala até na justiça hoje em dia, né? O voto de Minerva, né? Que é o voto decisivo. Daí ela deu a decisão de Horus ficar com o reino do mundo, né? Até tem um combate, que é um dos últimos, né? Que os dois têm que cruzar o Nilo em barcos, né? E aí Sete ele cria um barco de pedra, enquanto Horus cria um barco de madeira. É um pouco estranho esse mito, né? Mas daí Sete, né, vai tentar nadar, né, com o barco e afunda. E Horus continua, né? Eu já explico um pouco do símbolo desse, eu acho que é uma das batalhas, essa talvez seja a mais interessante, simbolicamente. Aí fica definido que Horus vai ser o rei e daí ele começa a governar, né, o mundo. Daí ele vira o senhor do alto e do baixo Egito, né, que daí vai ser o título dos faraós futuros, né, faraós humanos. E ali ele cria uma época de ouro para a humanidade. Só que daí no final dessa época de ouro, né, os deuses deixam a Terra e aí os homens que têm que continuar esse projeto, né? Que daí que é o início dos faraós, né? Daí já é outra história. E encerra o mito. Mas o que dá pra gente pegar como simbolismo prático, né? Do início ali, que da cosmogênese, eu acho que não vamos falar muito. Mas falando dos personagens principais aqui, né? Como eu disse, Seth ele não é o mal, mas ele é essa força mais severa, né? E é uma força que faz que as coisas entrem em movimento. Que é aquilo, né? Quando a gente vê na nossa vida, né? Quando a gente está tranquilo, a gente não vai buscar se desenvolver, né? Normalmente a gente vai querer se desenvolver. O correto seria se desenvolver sempre, né? Mas o natural é que a gente fique acomodado e não queira se desenvolver. E aí a vida surge com uma quebra de algum paradigma, alguma perca, ou alguma coisa vai acontecer, né? Eu gosto da carta, né, da torre, né, que um raio vai cair e destruir tudo que você construiu, né? Isso é Sete. E disso você pode se quebrar de vez, né, que não é o certo, mas você vai olhar que, putz, eu tava acomodado, né, e aí as coisas aconteceram e eu tô aqui agora sem nada. Eu vou entrar em movimento, vou para recuperar ou para criar algo novo. Então essa ruptura cria-se um movimento.
Minha gata que tá olhando com um olho apaixonado para mim apresentá-la. Esse aqui é a Morgan. Esse aqui é meu familiarzinho principal. Tá a vida toda comigo quase. Já vivemos muita coisa, né, Morgan? Já enfrentamos muitos sets juntos. O que eu tava falando? Nesse momento de ruptura, né? Que vai criar um movimento. E aí, o que aconteceu, né? Toda essa história, se for ver, cria um movimento para que o Horus antigo se manifestasse, né? E ainda começasse uma batalha, né? Então, essa é a ideia de Set, né? Esse movimento. Daí tem Osíris, que a gente pode simbolizar como a divindade, né? Como Uno, num aspecto mais material, que está em todas as coisas. Né? Primeiro vamos entender que ele é o Uno. Né? E aí o que acontece? Né? Sete vai prendê-lo num sarcófago, né, primeiramente. O que é? É a ideia de pegar, né, essa essência divina, essa chispa divina, e colocar na matéria. O sarcófago como se fosse o símbolo de um corpo material. Né? Então se coloca esse espírito na matéria e ele é jogado ao Nilo. Né? E dele surge uma grande coluna, né? Coluna de Jet, que é como se fosse o centro do mundo, né? Que a partir dessa coluna as coisas vão se manifestando. Né? Também é algo interessante. Daí depois, Sete vai pegar, né, o corpo de Osíris e fragmentá-lo. Né? E... Estava vendo uma questão. E vai espalhar, né, esse corpo por todo o mundo. Né? Que é a ideia de que Deus, né, essa divindade, ela está espalhada em vários lugares. E entender que é essa divindade interna nossa. Né? E aí Isis, ela vai ser o aspecto talvez investigativo e discipular dentro de nós também. Ela é esse amor e essa busca, né, pelo divino. E ela vai, né, nas suas aventuras, encontrando fragmentos, né? Que é isso que a gente faz, né, nessa jornada mística e espiritual, né? Nossa peregrinação, né? A gente vai estar buscando, né, a divindade em vários pontos para ir encontrando essa divindade interna, né? Para ir se reencontrando, né? Entendendo, né, qual que é essa potência que a gente tem latente, né? Entender qual que é esse Deus que nos habita. Né? Então a gente vai reconstruindo ele, digamos assim. Né? E aí quando a gente encontra vários fragmentos, né, de nós mesmos, esse aspecto devocional nosso, né, que é Isis, e devocional e investigativo, né, vai se casar, né, com esse aspecto espiritual internamente. Vai acontecer o casamento alquímico, onde vai nascer a criança da promessa, né, o vingador de seu pai, Horus. Né? E daí, que eu comentei num outro vídeo, né, talvez a raiz de herói que a gente tem, não a palavra, né, herói, tenha vindo de Heru, egípcio, né, que Horus na verdade é grego, né, o nome original dele é Heru. Então pode ser que seja uma etimologia. E aí, né, a gente descobre esse herói dentro de nós e começa agora a trabalhar em favor à divindade que a gente encontrou. Né? Ou vai recuperar esse reino perdido, que é o nosso próprio reino, e vai começar suas provações, né? Que aí é o processo de iniciação, né? Que daí vai enfrentando essas forças adversas, né? Que é simbolizado por Set. Daí que nenhum período, né, vai perder a visão, que talvez algumas correntes falam das noites negras da alma, né, que é o momento de ruptura dentro das iniciações, né,
que a gente se escurece, né? Perde um pouco a visão, mas com o tempo, né? Mais provas, a gente vai recuperar e vai continuar avançando e até que a gente chega a um ponto de ser digno de ser o rei desse mundo, né? Do nosso próprio mundo, né? Que seja daí quando Neith vem e dá o voto de Minerva dela. Outro símbolo, né, que eu tinha comentado que é interessante, né? Que nem a parte dos barcos, né? Que diz que Set cria um barco de pedra e Horus um barco de madeira para atravessar o mar, para atravessar o Nilo, né? A ideia de Set ter um barco de pedra é como se fosse essa energia um pouco mais densa, né? Ela não e as águas, né, principalmente para a cultura egípcia, ela simboliza o material. Aquilo que está acima das águas é algo espiritual. Então, esse barco de pedra, tão denso, afunda na matéria. Enquanto o barco de Horus, né, feito de madeira, ele vai estar flutuando, boiando, né, em cima das águas, né, e passando por cima. Que é a ideia de estar na matéria, mas não ser da matéria, né? Estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Aquela frase tão conhecida. Que é a ideia que o iniciado, né, o adepto tem que ter. A gente tá vivendo esse mundo material, mas a gente não deve se apegar a ele, né? Tem que estar flutuando por cima, como o barco de Horus, é o barco desse herói interno. Bem, acho que contei o mito, né? De explicações, né? As explicações são simples, mas são bem profundas, né? A gente tem que entender, né, essas linguagens da mitologia com esse cunho, né, filosófico, né? Então, pontuando, reforçando, né, os pontos, né? Osíris, essa divindade interna que a gente tem que redescobrir. Ísis como o nosso aspecto devocional e investigativo, que vai encontrando essas partes da divindade. O casamento alquímico dos dois, que vai ser essa junção dentro, né, do nosso coração. E o nascimento de uma criança, que é essa potência, que vai começar a se colocar as provas, né? Dentro, né, do sistema da Golden Dawn, por exemplo, que é um sistema cabalístico, né, se fala que tem, né, a subida da árvore, né, e em Tiferet ao casamento alquímico e depois que vai ter a jornada, né? Que a ideia é que esse casamento alquímico, né, é como se nós todos, né, fosse o aspecto feminino, que em Tiferet a gente casa com o nosso Deus interno, né? E aí depois que a gente começa a manifestar a verdadeira vontade, né, acima de Tiferet, né, que vai ser Jeburash, Zed e as outras esferas, né? E a gente vê isso representado no mito, né? Que primeiro a gente tem que descobrir, né, a nossa essência, entender, né, qual que é o Deus que habita em nós, né? Se é um Deus da guerra, se é um Deus da paz, o que é, né? E aí começar a manifestar-se a verdadeira vontade, né? Como um símbolo do filho e a criança da promessa. Então acho que deu para explicar bem. São símbolos simples, mas a gente vai ver em várias mitologias, né? Esse ciclo do herói é sempre o mesmo. Então, ficamos por aqui. Boa jornada a todos e até o próximo vídeo, que é segunda-feira.